E aí, gurizada, como é que vocês estão? Ah, tem um time aqui na frente, hein? E aí, tudo certo com vocês, não? Que legal ver vocês aqui. Eu estava ali em cima, ali olhando para vocês aqui embaixo, comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, essa gurizada bonita ali embaixo. Nós vamos hoje contar uma história para vocês, irmãos. Mas não é uma história da carochinha, não. É uma história verdadeira, verídica, que muda a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem. Quantos gostam de história de gibi aí? Gosta, Duda? A Duda gosta, né? Nós hoje vamos contar uma história dos homens da fé, dos heróis da fé. E dos heróis da fé, eles tiveram filhos. Quem já ouviu falar na história de José? José do Egito. Um jovem, um adolescente, que ele entendeu tudo que ele precisava e estava em Deus, jovem. Hoje nós vamos bater um papo, conversar, através um pouco dessa história que eu vou contar para vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. O que vai mudar a vida de vocês é a palavra de Deus. Eu vejo vocês tão novos aí. O que vai fazer a diferença na vida de vocês, jovem, é a comunhão com Deus. Em ler a Bíblia, em orar. Quantos de vocês, jovens, têm lido a Bíblia? Levanta a mão. É a diferença. É o que vai fazer a diferença na vida de vocês. Nós estamos aqui nesta noite para estimular vocês, a falar com vocês, para lerem a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Isso é o que vai fazer a diferença na vida de vocês amanhã. Quase todas as segundas-feiras eu faço um culto lá em casa com meus filhos. Eles erram também, todos nós erramos. Mas eu sempre digo para eles, filho, o que vai fazer a diferença na vida de vocês não é o videogame, não é a internet, é Jesus. E como é bom ter este momento aqui com vocês. Quem sabe vocês hoje vieram aqui nesta noite só por vir. Quem sabe vocês chegaram aqui hoje de noite sem vontade de estar aqui. Quem sabe pensando em fazer outras coisas, queriam estar fazendo outras coisas. Mas, gente, é importante estar na casa de Deus. É importante ouvir a palavra de Deus, jovens. A Bíblia diz uma coisa, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça não se desvia do caminho dela. E a palavra de Deus, no Salmo 119, 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se tu botar, eu duvido um jovem que aplica a palavra de Deus, a vida dele não andar. Eu duvido. Vai vir luta, vai vir dificuldade, mas tudo vai passar. A Bíblia diz que no mundo todos nós, jovens, vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês unidos comigo, vocês vão vencer. E a história desse rapaz não foi diferente. A história de José não foi diferente. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 37. Olha o que diz. 37:1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Olha só, irmãos. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas,
Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Vocês acham que um pai ama mais um filho do que o outro ou não? O pai, eu acho que o pai ama todos iguais. Só que aqui o diabo começou a entrar na mente dos irmãos de José. Começou a visitar a mente dos irmãos de José, dizendo para eles que o pai amava mais José. Uma coisa eu aprendo aqui. José era um jovem com 17 anos. Primeiro lugar que eu aprendo, José era um jovem temente a Deus. Segundo lugar, José honrava os seus pais. Diga para o jovem que está do teu lado, tu tem honrado o teu pai? Honrar os pais. José temia Deus, honrava os pais. Terceira coisa que nós vamos aprender no meio da história: perseverar. O que é perseverar? O que é, Gabriel, perseverar? O que é, Lucas, perseverar? Não sei. O que é, Davi? O que é, Duda, perseverar? Eu também não sei. O que é perseverar, Bruno? Dar continuidade a algo que começou. Dar continuidade a algo que começou. Isso aí, Bruno. Perseverar, jovem. Vocês vindo no culto todo sábado, vocês estão perseverando. Só de vocês estar aqui todos os sábados, vocês estão perseverando. José perseverava. E José, ele entendeu uma coisa muito legal. Ele entendeu que tudo que ele precisava estava em quê, Duda? Deus? Tudo que eu e tu precisamos está em Deus. Olha só, os irmãos, vocês acham que os irmãos de José buscavam a Deus que nem José, não? Tu acha, Duda, que não? A Duda deu uma explicação para nós aqui, ó. Vamos continuar lendo agora. Jacó era velho quando José nasceu e por isso amava mais. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinha ódio deles e eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez José teve um sonho e a contou a seus irmãos. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse: escute, eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé. E o feixe de trigo dos meus irmãos se curvaram diante do meu. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos e do jeito que ele o contava. Depois José outra vez contou também este sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou este sonho, o pai e os irmãos... O pai o repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve, José? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Aqui a gente vai vendo a história de José. Os irmãos de José começaram a ficar com mais ódio de José e mais raiva de José. Porque quando a gente tem ódio no coração, ou raiva de alguém, isso não vem de Deus. Isso vem do maligno, começa a dar brecha, jovem. O diabo, ele vem, ele começa a colocar coisa no teu coração. Bah, mas como eu queria ter um sapato que nem a Duda tem, eu não tenho. Como eu queria estudar lá no colégio, onde o Gabriel estuda. O diabo começa a botar inveja dentro do coração de vocês.
O diabo começa a mentir para vocês, que vocês são feios, que não vão casar. O que vocês vão ser quando crescer? O diabo começa a lançar um monte de coisa na mente de vocês. Mas quando tu está cheio de Deus, José era diferente. O diabo começou a se lançar na vida dos irmãos de José. Quem sabe vocês às vezes deixam algumas brechas. O diabo começa a botar coisas no coração de vocês. Cuidado, irmãos. Cuidado, jovens. Tudo que o diabo quer é mentir para vocês. Tudo que o diabo quer é botar vocês para baixo. Ah, como eu estou me sentindo gorda. Como eu estou me sentindo feio. Tudo que o diabo faz é isso. Mas José não. José, ele buscava a Deus. José, ele não tinha esse sentimento pelos irmãos. E quando José contou este sonho, ele não contou para querer colocar ira dentro dos irmãos dele. José contou um sonho que ele teve. E os irmãos ficaram com essa ira, com essa raiva de José. E os irmãos saíram para o campo. Isso é uma história que aconteceu real, jovens. E os irmãos de José saíram para o campo, cuidar dos pastos de seu pai. E José ficou em casa. E o pai chega para José e diz assim: José, vai ver como estão os teus irmãos e leva alimento para eles. E saiu José. Como José era um homem obediente aos seus pais, saiu José para buscar informação dos irmãos, para trazer para o pai e levar alimentos para os irmãos. E chegou José perto dos irmãos. Quando os irmãos, eles avistam José, eles começam um rir e debochar um do outro. Dizer, lá vem o sonhador. Lá vem o fofoqueiro que conta tudo para o pai o que a gente faz. Diga para o jovem que está do teu lado. Tu tem falado para o teu pai as coisas erradas que o teu irmão tem feito? José, ele via as coisas erradas, ele falava para o pai. E chegando José, os irmãos começaram a armar uma cilada para ele. Começaram a tramar uma cilada para ele quando avistaram ele de longe. Sabe o que fizeram com ele, jovem? Quando José chegou perto dos irmãos, os irmãos cheios de ódio, cheios de raiva no coração, os irmãos com rancor pegaram José, tiraram uma túnica que seu pai fez para ele e jogaram ele na X-terra. Jogaram ele num buraco. E os irmãos começaram a rir. Vocês acham que isso é atitude de Deus? Não. Fazer isso para o próprio irmão? Tu acha que Deus tem nessa parada aí, Samuel? Tu pegar e cavar um buraco e jogar o teu irmão lá? E ele, sem perceber que o diabo estava por trás disso, jogaram ele lá. E José começou a gritar. José achou que fosse uma brincadeira. José começou a gritar: Judá, Levi. E os irmãos riam dele. Fica aí, ô sonhador. E José ficou lá naquele buraco. E eles, um queria tirar ele de lá e os outros não. Um irmão queria tirar de lá, os outros não. Não, vamos deixar aí o sonhador. E José começou a gritar. Eu fico imaginando José gritando pelos pais.
Ele gritava pelos irmãos, não davam bola, certo? Ele começou a gritar pelos pais dele. E olha o que os irmãos tramaram, mais uma vez. Vinham passando um monte de homens e mulheres que compravam escravo para vender no Egito. E os irmãos falaram, de tanto José gritar dentro daquele buraco, incomodando os irmãos, que eles ficaram ali pensando, eles ficaram com dúvida, vamos largar ele aqui, ele vai morrer, o que vai acontecer com ele? De tanto José gritar pelos irmãos, e os irmãos estavam ali pela volta, não respondiam o grito dele. Quando passava esse pessoal que queriam comprar escravo, o mais velho teve uma ideia de Deus. Vamos vender ele como escravo. Pegaram, tiraram José do buraco e venderam José para o Egito. E José, quando sai do buraco, eles pegam ele e começam a amarrar os seus braços e suas pernas. E José, vendo aquilo, jovens, ele achou que fosse uma brincadeira. E ele começou a gritar aos irmãos, começou a gritar aos seus pais, começou a gritar ao Deus dele. Ele começou a gritar, Deus, por que me abandonou? E os irmãos com uma ideia de Deus, vocês acham que isso é ideia de Deus? Vendeu o próprio irmão? E depois eles pegaram, depois que o José foi embora, eles pegaram a túnica de José, mataram um cordeiro, sujaram de sangue e levaram para o seu pai. Ó pai, encontramos isso no meio do caminho. Encontramos isso no meio do caminho. Mas o que eu aprendo aqui é o temor de Deus na vida de José. É o temor de Deus na vida de José. Jovens, tudo que eu e você precisa é temer a Deus. Saber que existe um Deus que criou, que formou vocês, para que vocês tenham comunhão com Deus. Comunhão com Deus diariamente. José chegando no Egito, levaram José numa praça para vender. Ele mais um monte de escravo. Chegando José numa praça, vem Potifar. Potifar vem, olha José, acha José um cara formoso e compra José. E o seu pai fica desesperado. Porque quando chegam os irmãos com a túnica de José, com aquele sangue, falaram, mataram meu filho. E José está lá no Egito agora. Está dentro da casa de Potifar, trabalhando como escravo. Um rapaz com 17 anos. Mas o que fez a diferença na vida de José foi a presença de Deus. A Bíblia relata que quando José chegou na casa de Potifar, ele foi lavar o chão. Ele era um escravo. Mas tudo que José fazia era diferente. Tudo que José fazia era diferente. Onde José botava a mão, prosperava. Era abençoado. Por que isso? Por que tu acha, Gabriel, aonde José colocava a mão ele prosperava, era abençoado? Por quê? Porque ele era ungido por Deus. Porque ele era ungido por Deus e era temente a Deus. José é jovem, eu quero dizer uma coisa para vocês, José teve tudo para largar a igreja, para largar a fé. José teve tudo para abandonar Deus. Quem sabe tu pensa daqui a pouco de não vir mais à igreja. Quem sabe tu pensa daqui a pouco, não vale a pena vir na igreja.
Não vale a pena ir lá no culto. Bah, que lugar chato. José teve tudo. José glorificava a Deus, louvava a Deus. E acontecia tudo isso com ele. Quem sabe acontece um monte de coisa com vocês. Ou não acontece, vocês ficam se perguntando, mas por que não acontece comigo? E acontecia aquilo tudo com José. Só que José, momento algum, ele tirou os olhos de Deus. José, momento algum, deixou de buscar a Deus. E José começou a se destacar como escravo. José começou a se destacar como escravo. Porque o que fez a diferença na vida de José foi a presença do Espírito Santo. A presença de Deus fez a diferença na vida de José. E o mordomo de Potifar começou a observar. Quando José está dentro da casa de Potifar, a esposa de José, que era uma mulher bonita, começa a olhar para José. José novo, atraente, começa a olhar para José com mais intenções. Ela começa a observar José. Só que José era temente a Deus. E José foi se destacando. Até que um dia Potifar chama José e disse assim: minha esposa veio me contar que tudo que tu coloca a mão floresce. Tudo que tu coloca a mão floresce, dá certo. Eu quero te levar para te cuidar dentro de toda a minha casa. Tu vai ser meu braço direito dentro da minha casa. Tu vai cuidar de tudo dentro da minha casa. Quando eu estiver na casa de Faraó, tu vai cuidar de tudo, José. E Potifar, ele confiou em José. Porque José, ele via que José era temente a Deus. José era diferente. Potifar viu isso. E José foi para dentro da casa de Potifar. E José botou a casa de Potifar. A Bíblia diz que José botou a casa de Potifar em ordem. Nos lugares. E a casa de Potifar ia muito bem. E Potifar estava feliz com José. Até que um dia, José entra na casa. A mulher de Potifar o convida, José, para namorar com ela. E José olha e diz assim: minha senhora, o meu senhor me deu uma ordem que quando ele não estiver em casa, eu posso fazer qualquer coisa, menos tocar na senhora. E além de eu estar fazendo isso, eu vou estar desonrando o Deus que eu sirvo. E a mulher ali, ela falou assim: mas quem manda aqui é eu quando ele não está aqui. E ela começou a colocar setas em José, ela começou a tentar José para namorar com ela. Para que José pegasse e desonrasse o Deus que ele servia. Só que José, ele foi firme, jovem. José, ele foi firme. Todo dia nós temos que ser firme na nossa vida. Todo dia o pecado vai vir. Quem sabe José, ele poderia ter namorado com a esposa de Potifar e ter se dado bem. Ele era um escravo. Ele podia se dar bem na vida. Só que José era temente a Deus. José sabia que ele não poderia fazer as coisas antes do tempo. Há tempo para todas as coisas. E José sabia. José é uma das coisas que me chama a atenção quando tu começa a ler a história. Ele sempre falava para Potifar do Deus dos seus pais. Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Quando tu começa a ler a Bíblia, tu vai ver o que Deus fez na vida de Abraão, de Moisés, de Noé.
E aí tu vai ver que vale a pena servir esse Deus. Aí tu vai dizer assim, eu não vou trair esse Deus, eu não vou trocar Deus por qualquer coisa. Porque o pecado todo dia vai vir. E José, ele foi firme. Aí, a mulher de Potifar rasgou as vestes de José e ficou com as vestes de José na mão. E José subiu a escada correndo e entrou para o seu quarto. Eu fico imaginando José quando entra no quarto, o que ele deve ter pensado? Consegui vencer o pecado. Deus, consegui, Deus. Como tu é bom, Deus, consegui, Deus. José não imaginava o que estaria preparado para ele hein, depois disso. Chega Potifar e vai até o quarto da esposa, e a esposa diz que José tentou agarrar a mulher de Potifar. José tentou namorar ela à força. Ela pega e inventa essa história para Potifar, que era o marido dela. Dizendo, aquele criado que tu botou aqui em casa, ele tentou me agarrar. O diabo vai fazer tudo, jovem, para vocês pararem. O diabo vai fazer tudo para vocês não vir na igreja. Tudo que ele vai tentar fazer de tudo para vocês não vir na igreja. E ali, o diabo armou uma cilada para José. Para que José pecasse contra o seu Deus, para que José largasse a comunhão com Deus, de buscar a Deus. E Potifar chega na casa. E Potifar chama José para uma conversa. E a mulher de Potifar chegou para Potifar e disse assim, eu quero que tu mate José. Só que Potifar, ele via que José era diferente. Ele foi conversar com José. E José contou toda a história que aconteceu. E José disse assim, meu senhor, agora é a minha palavra contra da tua esposa. Mas a verdade, ela sempre prevalece, Jó. A melhor coisa que tem é tu falar a verdade um para o outro. Ser transparente. José foi transparente com Potifar. E Potifar o lançou na cadeia. Potifar pegou e lançou José na cadeia. A mulher queria que matasse ele. E a mulher ficou indignada com Potifar. Porque ela chegou na frente dos guardas, tudo, e mandou que matasse ele. E ele não obedeceu a ordem dela. Ele a colocou na cadeia. E José dentro da cadeia. Uma das coisas que eu aprendo também. A gente nunca deve murmurar, reclamar. Tem jovem que reclama de tudo. Que reclama porque a mãe fez arroz, feijão e ovo. Tem jovem que só sabe reclamar. Porque eu não tenho um tênis novo, porque eu não tenho uma calça nova. Porque tem jovem que só sabe reclamar, jovem. Eu sei porque eu tenho 2 filhos. Tu tá rindo, né? Jovem que só sabe reclamar. Começa a agradecer a Deus por tudo, jovem. Pela mãe que tu tem, pelo pai que tu tem. Começa a agradecer a Deus, jovem. E José, ele não murmurava. José, ele dentro da prisão, ele começou a se destacar. E aí mandaram chamar Potifar e disse, olha, tem um homem lá dentro da prisão lá, que agora a prisão está tudo em ordem, é comida boa, é tudo bom lá. Porque José, a bênção do Senhor estava lá. José estava lá. Jovem, busca a Deus, jovem. Seja cheio do Espírito Santo. O que fez a diferença na vida de José foi isso. O que eu quero que vocês entendam nesta noite é isso, ser cheio de Deus. Que vocês possam entender que tudo que vocês precisam é colocar o coração e confiar em Deus.
Vocês nunca vão ver um jovem justo desamparado. E mais uma coisa, jovem. Aquilo que vocês plantar, vocês vão colher. O que vocês plantar na vida de vocês, vocês vão colher. José não tinha plantado aquilo para a vida dele. Aquilo ali foi necessário José passar. Aquilo ali foi uma escola para José. Quem sabe, jovem, eu estou falando para algum de vocês aqui que estão passando por algum momento, alguma dificuldade. Às vezes é necessário nós passar por algumas lutas, algumas dificuldades. E José passou. José ficou 2 anos preso no calabouço. 2 anos José ficou preso. Até que um dia, o copeiro de Faraó teve um sonho. O copeiro e o padeiro de Faraó tiveram um sonho. E José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E quando o copeiro saiu de dentro da prisão, ele voltou a ser copeiro de Faraó e o padeiro foi morto. Através do sonho que eles tiveram, José interpretou. E um dia, Faraó teve um sonho. E Faraó chamou todos os bruxos da cidade para tentar interpretar o sonho de Faraó. Só que eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. E o copeiro que José interpretou o sonho do copeiro, ele disse, olha, tem um semita lá no calabouço que ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. E aconteceu exato. E Faraó mandou chamar José. Chega José diante do Faraó, do rei. E Faraó conta o sonho que teve. E José interpreta o sonho de Faraó. E José e Faraó, muito brabo, manda que José fosse embora, retirasse José da sala. E volta José para o calabouço. Faraó foi dormir e teve o mesmo sonho. E Faraó conversa com a sua esposa e a sua esposa diz, aquele semita, eu acho que tem razão, José, ou Faraó. Eu acho que ele tem razão no sonho dele. E Faraó chama todo mundo e manda chamar José de novo. E o Faraó, o rei do Egito, diz assim, o que eu devo fazer com essa interpretação do teu sonho? Um rei pedindo um conselho para um detento. Está errado isso, né? Um rei, o rei do Egito, Faraó, pedindo conselho para um detento, José. Mas José era diferente. José ele era diferente. E aí Faraó pergunta a José, o que eu devo fazer com este meu sonho? E José fala tudo para Faraó o que ele tinha que fazer. E vocês sabem o que Faraó faz? Faraó chega e diz assim, eu não achei homem íntegro e reto e temente a Deus que possa ser governador da minha cidade. Vai ser tu governador. Ele transforma José de um detento a governador do Egito. Por que será que isso aconteceu? Será que foi coincidência? Ou Deus estava nessa jogada? Pode, Duda. Tudo aquilo aconteceu com José porque ele estava com Deus. E Deus sabia o que era melhor com ele. Deus estava na jogada todos os momentos. Mesmo os momentos difíceis que a gente passa, Deus está com a gente. Ele faz aquilo porque Ele sabe que no final do jogo a gente vai ganhar. Por isso que a gente tem que continuar com Deus. Vamos aplaudir Jesus na vida da Duda? A Duda interpretou tudo o que eu ia falar agora. Pode subir o teclado ali. Ou o violão, então. A Duda interpretou tudo o que eu ia falar.
que ó, vai ter momentos difíceis. Jovens, vai ter momentos difíceis, mas Deus está com vocês. Deus teve todo o tempo com José, e José venceu. Uma coisa, jovem, que eu quero dizer para vocês: Deus, Ele dá o livre-arbítrio para vocês escolher. Existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Aí é vocês que vão escolher, jovem. José, ele escolheu o estreito. O caminho largo vai ter vida momentânea. Vida momentânea. Vocês acham que vão ser felizes. Hoje eu busquei na internet uns artistas famosos que estavam dentro da igreja e se desviaram dentro da igreja. Eu me apavorei, jovens. Eu vi, olha só, uma foto de uma mulher. Como é que é aquela mulher? Como é que é o nome dela, Daniel? Hã? É essa aí mesmo. Gente, eu me apavorei com a foto dessa mulher. Cantava na igreja. Louvava a Deus. É sério isso, jovem? Deus tem vida para vocês. Deus tem vida para vocês. Todo dia vai vir proposta para vocês. Eu chego para os meus filhos, quando eu vou levando ele para o colégio, eu digo: filho, há tempo para todas as coisas. Não é tempo de namorar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de estudar. Quero dizer, Deus tem tudo preparado para cada um de vocês. Está tudo pronto. A Bíblia diz em Mateus que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas eu sei que tem muitos jovens aqui, com idades, ansiosos, preocupados. O que vai ser da minha vida? Com quem que eu vou casar? O que eu vou fazer? Entrega tudo na mão de Deus. Confia nele. E o mais ele vai fazer. José, ele entregou tudo. E ele confiou. E Deus fez. Deus, ele nunca vai chegar atrasado na vida de vocês. Nunca. Quem sabe vocês podem estar passando por uma dificuldade. E Deus está olhando vocês. José passou por muitas dificuldades. Eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês. José passou por muita dificuldade. Mas José não deixou de buscar a Deus. José não deixou de buscar a Deus, jovem. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de vir nos cultos. Persevera. A palavra de Deus diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tem o que fazer, jovem. Sem Jesus é sofrimento. Sem Jesus não tem vida. Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós, amém? Vamos nos colocar de pé.